Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma live. Hoje uma prosa muito bacana, muito especial, com Daniela Castro e estaremos conversando aí em especial sobre esta obra que já foi feita uma apresentação e análise de livro, tá? Então fica aqui o convite para que você possa também ver, é só voltar um pouquinho ali no feed que você vai encontrar, né, as minhas percepções aí, né, sobre esta obra que traz, na verdade, 8 contos, tá? Bom, hoje também é um dia especial, hoje 31 de outubro, dia das bruxas, né? Para alguns Halloween, para outros aqui no Brasil, o dia do Saci, que está relacionado à valorização da cultura e dos elementos folclóricos, né? Que bacana! E Dani Castro tem tudo a ver, ela que gosta de toda essa atmosfera, né, relacionada aí às bruxas e tudo mais. Antes de chamar ela para conversar aqui comigo e com vocês, tá? Vou fazer uma breve apresentação para que vocês já possam saber quem que é a Daniela Castro, tá? Daniela Dias Abelha Fabrim, de Barros Castro, é casada e reside em Santos, no litoral de São Paulo. Formada em Publicidade e Propaganda, possui especialização em Redação Publicitária e MBA em Comunicação com o Mercado. Publicou o primeiro livro, No Espelho do Passado, em 2012, pela Editora do Conhecimento, seguido de mais 2 em 2013 e 2014. O primeiro romance de ficção científica, Crônicas de Gaia, veio em 2015 pela editora Giostre. E desde então tem mais de 20 obras entre e-books, né, e livros físicos publicados na Amazon. Na Bienal de São Paulo de 2024, lançou o primeiro livro de ficção científica steampunk, Lord Archibald, pela Filos Editora. Participa ativamente de antologias pelas editoras Perse e Lura Editorial. Escreve principalmente nos gêneros de ficção científica, suspense, mistério sobrenatural e um pouco de romance. Dentro de algumas obras que ela já esteve aqui, né, que já foram apresentadas no Prosa, Verso e Vinho, tá? A Dani Castro sempre vem na sequência, né, para que a gente possa conversar e entender um pouquinho mais, né, como que foi essa construção. Mas antes de falar rapidamente de cada uma dessas obras que já passaram aqui pelo Prosa, Verso e Vinho, só é interessante ressaltar que além das obras, né, dos romances e ficções científicas, mistérios e suspenses que ela tem publicado na Amazon, ela também tem contos. Então fica o convite para que você possa conhecer a escrita da Daniela Castro, seja numa narrativa longa, né, ou seja numa narrativa mais curta, que são os contos. Aproveito a oportunidade também de fazer a propaganda de que Daniela Castro tem um site, danielacastroautora.com.br, onde ela coloca todas as informações e que você pode, se cadastrando lá, receber as novidades e brindes, tá bom? Então, fica aí o convite para você conhecer essa plataforma dela, né, o site próprio da autora, e o que tudo ela colocou ali dentro, né, um pouquinho dos livros e as histórias por trás de cada livro, tá? Bom, dentro dos livros que já passaram pelo Prosa, Verso e Vinho na apresentação e análise de livro, nós iniciamos então essa trajetória com Caça-Palavras, O Segredo da Lança do Destino. Depois a gente trabalhou com uma trilogia, As Odisseias de Terra-Mar, que é Marte antes da Terra, Marte durante a Terra e Marte depois da Terra. Quem gosta aqui de ficção científica vai adorar esses 3 livros. Depois conhecemos Dani Castro, que é a versão dela mais romântica, em Lágrima de Vênus, né? Bom, dentro também
dessa versão romântica, a gente também conheceu ela em Oceanos de Gelo, né? Que foi, na verdade, até uma apresentação mais recente, tá? Que vocês podem conhecer um pouquinho dessa história. Bom, voltando aqui, a gente conheceu também a obra dela 23:59, Meia-Noite da Humanidade. Depois conhecemos a obra de ficção dela no estilo de steampunk, que é Lord Archibald e o Extraordinário Caso das Cadeiras Dançantes. E aí, na sequência, Enviados das Estrelas, Crônicas de Gaia, Girassóis em Sagitário, Os Mensageiros do Céu Profundo. E esse último mais fresquinho no início do mês, Mistérios, Contos de Arrepiar. E já adianto que existe uma programação já definida aí para os próximos meses, tá? Aonde nós vamos estar também conhecendo uma nova trilogia. Sim, Daniela Castro é autora de várias trilogias, né? Além de obras individuais. Vamos conhecer a trilogia, uma das primeiras dela. Ela vai depois, no final eu vou trazer esse assunto de novo, mas a gente vai conhecer então um pouquinho sobre a trilogia Entre a Luz e a Escuridão, tá? Então o primeiro livro que a gente vai estar trazendo para vocês é esse aqui, O Crepúsculo do Vampiro, tá? É só acompanhar os nossos posts que vocês vão saber certinho aí sobre quando vai ser as apresentações e quando vai ser as conversas com a Daniela Castro. Na sequência, a gente vai ter o baile de máscaras, tá? E depois a gente finaliza essa trilogia com Renascer, ok? Vamos conhecer aí esse lado, né, da Daniela Castro, onde ela intitulou a trilogia Entre a Luz e a Escuridão. Bom, feito essa abertura, acho que a gente agora pode chamar aqui a autora para que ela possa dividir o espaço comigo e com vocês para a gente conhecer, na verdade, né, um pouquinho mais do olhar da autora em relação a esta obra aqui, Mistérios, Contos de Arrepiar. Vou então chamar aqui Daniela Castro para dividir esse espaço comigo. Ai, quase que foi, hein? Era para ter dado certo, mas tudo bem. Eu fui e voltei, aí caí de novo, aí voltei, eu falei, deixa eu ir outra vez. Escuta, você está me vendo e me ouvindo? Eu tô, você também? Eu tô. Que bom, fico muito feliz. Também, vamos ver se assim continua, amiga. Oh, não, ninguém vai derrubar essa live bruxônica, né? O universo não vai conspirar contra, é só a favor. Sim, com certeza. Antes de mais nada, parabéns pelo Dia das Bruxas. Parabéns a você também, uma sempre reconhece a outra, mesmo quando ela não lembra, Não, né? Quando ela nega. né? Uhum. Escuta, ó, trouxe a outra bruxinha que ficava lá na frente hoje. Essa é mais simpática, tá? Essa é uma senhora bruxa. Opa, eu adoro. Também tenho algumas espalhadas aí por aqui. Não muitas, né? Porque o meu marido, às vezes, tem alguns medinhos, assim. Aí vê que ele relembra de alguma vida passada em comum, onde eu tava mexendo um caldeirão, assim, e lasquei nele um monte de feitiço. Ó, o Ivo já dizendo aí, ó, Bruxas Unidas hoje, hein? É isso aí. Escuta, você tá bebendo alguma coisa? Que poção você está aí do outro lado? Vai parecer uma poção, olha isso. Ó, mas você é uma amiga. Fala, assim, essa vem direto da Turquia, hein? É o chá de rosas. Olha, então vamos lá, um brinde, né? Brinde. Um brinde para que você possa nos presentear sempre com mais e mais histórias, né? Que assim seja, que para você também chegue em dobro. Obrigada, obrigada. Vamos lá.
Vamos falar desse livro, então, né? Que é um livro, assim, muito bacana, muito divertido. E eu acho que comentei na live passada que para nós da outra geração, né, do século passado, a gente se identifica muito com os textos, porque você traz ali algo que nós vivemos. Nós também tivemos, às vezes, um videocassete, a gente também ia em cinemas em determinados horários, essas coisas todas. Então, é um livro que as pessoas vão adorar de conhecer cada um dos contos, tá? Vamos ver se você está com a memória boa, né? Porque é um livro que você lançou ele em 2019, né? Sim. É um livro que tem aí 125 páginas e que contém 8 contos, alguns, a maioria, premiados, né? Bom, Eu tô com ele aqui, olha, se já quiserem dar uma olhadinha. Olha, olha ficou só, bonitinho, né? Ele impresso. ficou muito bom Impressão da mesmo. Amazon, chegou a tempo da gente fazer nossa live. Aliás, você viu que eu fiz as unhas, estão querendo sair rapidamente do assunto, tem que falar para você, olha. Tá Olha, essa hoje, live boinhas, né? crônica, né? Ó, para Aham. combinar, para combinar. Pode Por isso que você continuar. quis mostrar o livro, né? Tá certo, tá certo. Continue. Bom, dentro deste livro, a gente tem, então, contos premiados no concursos da Wattpadianos. Você traz releituras ousadas de mitos e lendas brasileiras e internacionais e uma atmosfera sombria que prende até altas horas, né? Então, você aqui já deixa um convite muito especial para que a gente possa conhecer cada um desses contos, né? Então, o que a gente quer saber hoje é como que você foi construindo cada um deles, né? Só antes de passar para você, deixa eu ler aqui que o José Cícero está dizendo boa noite, senhoras lindas, arretadas, felizes dos nossos. Obrigada, obrigada. Olha. Gente, eu não vou respondendo assim rapidamente hoje para a gente não perder o foco, mas eu estou vendo junto com a Nath, né? E adorando todos os comentários e sempre mandando corações para vocês mentalmente, tá? Depois aí eu respondo tudo para ficar mais fácil. Porque senão a gente vai se perdendo, né? E não sabe mais em que ponto a gente parou, mas a gente está vendo e enviando todos os corações de volta. Já estou gostando de todos Exato. os elogios. Vamos lá. Célida também passou e já deixou maravilhosas ali, né? Ai, Kelly. Meu, ela tá sempre presente. Vamos ver se esse clube do livro vai engatar aí com ela. Aí já sou a primeira da fila. Vamos lá, vamos ver. 2026 está aí, né? Bom, Dani, você traz 8 contos. Vamos falar do primeiro. O primeiro que se chama O Canto das Bruxas. Como que surgiu essa ideia? Na verdade, vai servir. O que eu vou falar em relação ao surgimento já vai acabar englobando todos, menos o último, que foi Uhum, um conto que eu realmente relembrei. Que aconteceu comigo, tu vai querer tocar nele com certeza. Mas todos esses que estão nesse livro foram concursos guiados, vamos colocar assim, dirigidos, né? Na uhum, verdade, eles saíram solo, todos esses. E eu estava numa época anterior, uns anos antes de eu começar a postar na Amazon. Então, eu comecei a postar primeiro no Wattpad, né? E logo já entrei nos concursos, até para ver como é que funcionava, né? Eu tinha alguns uhum. textos já preparados, tal, mas eu gostei da ideia de escrever com um tema. Então, as regras valiam para todos esses, tá? As três principais, não podia passar de 3.000 palavras. Uhum. Eles iam dar um tema, porque é o perfil do Suspense LP, no Suspense PR, que agora eu já estou desligada desde 2023, não tenho mais a conta lá, mas antes era assim, tinham vários perfis, e a gente participava com os contos sempre relativos ao perfil. Desse caso, o Suspense, ele abordava bastante na época do Halloween, então praticamente todos esses aí foram, né, dirigidos nessas épocas. Uhum. Então, eles davam um tema, 3.000 palavras,
E eu acho que tinha alguma coisa. Ah, e tinha que. Eles falavam, por exemplo, eu quero que tenha um ursinho de pelúcia em alguma cena. Eu quero que tenha. Pode pergunta. É isso que eu ia questionar. Quando você disse que eles dão a temática, nesse caso você deu como exemplo o ursinho. Eles deram que teria que ser feito com bruxas? Sim, nesse primeiro, esse foi o primeiro de todos, né? E foi meu preferido também. Tinha que ter sido com bruxas, mas a gente precisava ambientar ele no Brasil. Então, aí eu já fui logo primeiro fazer uma pesquisa, porque eu lembrava, né, Uhum. que a gente tinha, sim, um folclore, assim, forte de bruxas, lá pro lado do sul, mas não sabia exatamente aonde. Então, eu falei, vou fazer uma pesquisa, né, porque, Uhum. assim, não necessariamente precisaria ser verdade, porque é ficção, né? Sim. Mas como eu já gosto de enfiar sempre o pezinho meio na realidade, meio na ficção, eu falei, deixa eu ver qual é que é o cenário primeiro. Então, aí o Canto das Bruxas foi assim. Aí eu fui pesquisar e encontrei as bruxas, né, de Itaguaçu. Aham. Meu pai esteve lá o ano passado e ele mandou umas fotos. A gente vai ter até separado aqui para mostrar para vocês que é impressionante, né, sobre os chapéus de bruxa. E aí são essas pedras que realmente existem, não se sabe como, porque assim, quando você olha a foto, você fala, nossa, é legal, é grande, mas ele do lado, assim, né, que eles pediram para tirar foto, ele pediu para tirar foto, tiraram foto dele assim do lado, é impressionante, você não entende como é que tem uma pedra assim de, sei lá, quantos metros, é muito grande, sei lá, uns 10 metros, sei lá, 15, e no topo uma outra pedra menor, como se alguém tivesse colocado. E aí veio essa lenda toda, entendeu? Aí ele veio Aham. por causa disso. Entendi, entendi. E a narrativa, a construção sobre você colocar um investigador lá no meio? O investigador era o meu ponto, porque, primeiro, se você lê o livro, se alguém estiver assistindo o livro, também vai entender, ou a live também, que lê o livro, vai entender o que eu vou falar. Eu não gosto, não escrevo sobre terror trash. É um gosto meu, uma Uhum. escolha minha. Não, Sim. não condeno ninguém, cada um tem o seu gosto. Eu gosto de um bom suspense, de um bom mistério, de um bom sobrenatural, com alguns sustos, mas eu não curto aquela coisa pesada, né? Aquele terror mesmo, a bem Você dizer. Então, traz um humor, você traz um momento de descontração. É muito gostoso. Foi muito gostoso fazer a leitura dos contos. então, exatamente, preciso dessa quebra, porque eu não gosto dessa coisa pesada, assim. Curto Uhum. falar sobre isso, curto dar uns sustinhos, mexer, botar a mão no mistério, assim mesmo. Mas eu precisava de um ponto, né, de humor, um ponto que, ao mesmo tempo, fosse antagonista dele mesmo, né? Porque o investigador é um homem da lei, né? E que ele é justamente esse contraponto. Ao mesmo tempo que ele vem para colocar a ordem, né? Ele também entra nessa bagunça toda, né? E acaba sendo o contraponto cômico, porque ele tá o tempo inteiro lutando contra tudo que ele tá vendo, né? Sim. Então, a ideia tinha que ser isso. Para você colocar uma pessoa assim, normal, entre aspas, que não tenha um paradoxo, né, com a história, eu Aham. acho que vai ficar normal, vai ficar básico. Então, eu preciso de alguém que começa sério, né? Entra nessa confusão toda, nesse humor ácido o tempo inteiro, ele mesmo brinca com isso, então vai ter essas horas de ficar mais sério e também entrar numa comédiazinha para dar esse contraponto para não ficar uma coisa pesadona, né? Porque Uhum. você viu que eu pesei um pouco a mão no primeiro diálogo quando ele encontra a velhinha, né? O Sim. cheiro, o cheiro, né? O cheiro do negócio, aquela coisa toda. E é muito legal, realmente, ele sempre, né, duvidando, porque a profissão dele trabalha muito com o concreto, e ele não estava enxergando, né, os fatos concretos, né? Tinha alguma Não. coisa por trás, né? E a gente fica com aquela pulguinha atrás na orelha quando a gente finaliza o conto, Sim, né? porque se não fosse isso, não haveria o conto, entendeu? Aí você. Aham. Eu não gosto de nada mastigado. Não vou eu nunca vou te dar um final, a não ser se eu tiver
Talvez em romance, talvez em algum romance, alguma coisa assim, te dê esse finalzinho assim, tipo, começo, meio e fim. Uhum, Não curto. Mas um gênero que eu jamais faria seria nesse, entendi. né? Deixa eu aproveitar o comentário da Kélida, que ela colocou, já gostei e me interessei. Kélida, você vai gostar porque ela tem uma linha muito parecida com o seu livro também de contos, que também traz essa questão aí do mistério, né? Que é contos que contam. Você vai gostar também, tá? Ah, que legal! Agora também eu fiquei curiosa com o da Kelly, então vamos trocar então, hein? Sim, os dois livros são muito bacanas, assim, são divertidos, né? E a vantagem do conto é que a gente pode, às vezes, né, são histórias pequenas que têm começo, meio e fim. Então, a gente, né, às vezes tem só 15 minutos de leitura por dia, ou um determinado dia da semana. Então, a gente consegue compreender essa história toda aí, começo, meio e fim. Então, isso que é legal, eu gosto muito dos contos por causa disso, né? Da praticidade. Tá vendo? Bom, então a gente conheceu um pouquinho desse primeiro, que é o Canto das Bruxas, que se passa em Florianópolis, na praia de Itaguaçu, onde supostas lendas que a população afirma que estão acontecendo. Aí a gente vai acompanhar aí esse detetive, investigador Castilho, para tentar descobrir se de fato do que a população anda reclamando acontece de verdade. Se acontece, se já aconteceu, se vai acontecer. Lembrou muito um pouquinho das narrativas do Scooby-Doo. Ai, que delícia! Eu amo, 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 amo. Era um dos meus desenhos preferidos na infância, né? Aham. Salsicha. Porque tem aquele mistério, e daí vai descobrindo que às vezes não necessariamente é, né? É uma armação, não é, mas enfim, né? Daí fica aquela questão no ar. Não é? Uhum. Então tá, está de parabéns. Vamos conhecer um pouquinho sobre o segundo conto, que ele é premiado em 4 concursos na plataforma Wattpad. O Aí, Intrépido é dos tudo. Mares e a Passagem Noroeste. Conta pra gente, porque você comentou no dia que você se baseou num navio real, né? Ai, foi. Eu esqueci de te mandar o link. Quando a gente finalizar, eu te mando. Eu tinha até deixado separado, porque eu falei, meu, tem que ver se de repente os caras não tiraram, né? Mas tá lá ainda. Eu mando para você, aí depois, se você quiser colocar no comentário e tal, o pessoal dá uma olhada. O Intrépido dos Mares, primeiro foi uma homenagem ao meu pai, que é um velho lobo do mar. Ele ama navegar, bom, puxei isso dele, mas ele ainda é mais do que eu, principalmente porque ele gosta mesmo de tudo, de como funciona, né? Como que cada coisa funciona dentro da navegação, do navio. Ele gosta dessa parte toda. Eu gosto só de navegar, mas ele curte essa parte. Aí foi mais um concurso, né? Do Suspense lá, LP, eu acho. Se não foi esse, foi algum outro. Eu sempre participava dos concursos oficiais ou daqueles mais tradicionais do Wattpad, né? Todos Uhum, eles foram um concurso. Aí o que que acontecia? Quando eu escrevia quando eu fazia esse para um concurso, automaticamente depois eu inscrevia em todos os outros que abrangessem o tema. Começava assim. aham, Aí eu esbarrei, foi até no Facebook, com o link, né? Tinha uma matéria, estava em inglês, na verdade, me chamou a atenção porque eu gostei do desenho, né? Porque, lógico, eles estavam falando de um navio que afundou na década dos anos de 1700 e alguma coisa, né? E ele é um navio realmente que existiu e provavelmente, dizia lá a matéria, que ele devia ter se perdido na passagem noroeste. Eu falei, poxa, que será isso, né? Até então eu nunca tinha escutado falar. Mas o nome já chegou e falou, pô, esse nome é legal para ou fazer um livro ou fazer um conto. Deixa eu ver que história que é essa. E basicamente é sobre um navio chamado Otávio, se eu não me engano, ou algo assim parecido, era um nome masculino. E ele realmente tem toda a probabilidade, eles não têm certeza, mas eles têm toda a probabilidade de ter sido nessa época dos anos de 1700, então também ambientei o conto ali, né? uhum. Não era um navio pirata,
Ele virou pirata na minha história. E ele, até hoje, existem relatos de avistamento, né, dessa tripulação fantasma. Até hoje. Aí eu falei, o quê? A gente está no século XXI? Não é possível. E assim, é sempre nesse. Estava em inglês, né? Então, nessa matéria, sempre acontece numa noite assim, muito de nevoeiro, de fog, no meio do mar. E ou os marinheiros escutam um lamento, né? Onde o mar não está agitado, mas tem fog tipo, não dá para ver direito, ou a visibilidade está comprometida, eles escutam, porque está tudo uma calmaria, no meio mesmo, no mar aberto, né? Uhum. Ou então eles dizem que vê assim, como se fosse alguma coisa passando um vulto de um navio muito grande, aí quando vai ver não é. Então tem uns relatos, até hoje, no século XXI, não é muito, mas existe. Eu falei, pronto, né? Vai com certeza virar um conto. E aí foi assim que eu fui pesquisar também sobre a passagem do Noroeste, aí veio o Intrépido dos Mares. Eu gosto também bastante desse lance de dar nome dos navios, aí já aproveitei, já pesquisei também. Acho interessante a maneira como eles nomeavam, né? Era como se fosse assim, cada navio para um pirata era o seu troféu, né? Tinha esse lance de ser Uhum. o mais bonito, o mais rápido, então o nome sempre remetia a alguma coisa, né? Acho que do Barba Negra, se eu não me engano, era A Vingança da Rainha N, alguma coisa assim, e sempre tinha um motivo para você batizar o navio. Então é uma coisa assim bem legal para você construir um conto ou um livro. Acabou saindo conto, né? Mas Uhum. daí é um bom livro também, né? Sim, você falou dessa questão dos piratas de terem o seu próprio navio, é como se fosse essa questão, né, do poderio, né? Se você ser dono de um navio e ter uma tripulação, né? A Exatamente. dispor ali era algo que diferenciava, né, as pessoas ali de um mero, vamos dizer assim, marinheiro, né? Ou, né, de quem tem bala na agulha ali, né? Quem pode mandar, né? Isso. É lógico que também pegou uma veia assim meio Piratas do Caribe, eu sempre gostei, né? Até que eu coloquei a música deles, né? Um pedacinho da música deles que encaixava, né, nesse meu conto. Então também tem essa pegada de quando eles entram essa parte toda de quando entra na taberna, né? Que eles vão medir lá as forças, toma rum até morrer, aí promete um negócio que não dá para fazer. Então já é uma pegadinha também meio Piratas do Caribe e também equilibrando essa parte do terror, do mistério, do suspense e um pouquinho de comédia, né? Porque sobra tudo pros imediatos, né? Você pode perceber. Os caras que tem que segurar a onda, que não pode deixar, que, né? E coitados, né? Não, e a ideia, né, de mesmo feito a besteira, assumir o compromisso, né? Porque você poderia voltar atrás e dizer, não, eu não lembro. Porque Mas esse aqui, código existiu. Esse código do pirata, aliás, o Piratas do Caribe tocou um pouco em alguns filmes sobre isso, porque isso realmente, de fato, por pesquisas e tal existia. Porque até no caos precisa de um pouco de ordem, entendeu? E eles aham. respeitavam mesmo. Era uma coisa assim interessantíssima, porque acho que passava a maior parte do tempo bêbado, drogado, né, cheio de ópio. Mais impressionante que eles deram, opa, isso aqui eu tenho que seguir, né? Se eu vou passar a perna no outro, vai ser tudo dentro do código. Vou ter que achar uma Aham. brecha, vou ter que fazer um negócio. Então, era uma coisa interessante, né? Que você vê que mesmo dentro do caos precisa de um pouco de ordem. Tem uma parte nesse conto que eu não comentei na live passada, porque eu queria comentar agora, que eu sei que você adora quando eu faço esses tipos de comentário. Se for das mulheres da vida, meu Deus do céu, tinha que ser, né? Lá vou eu. Pô, vai. Traz lá as rameiras, né? Olha, pelo amor de Deus! Aí eu pensava assim, gente, estou numa época tão difícil, né? Que todo mundo leva tudo tão a sério, gente. Eu estava só descrevendo uma cena da época. Ok. Aí eu acho legal que você começa assim. Elas estavam lá fazendo serviço sujo, daí a gente já começa a perceber o que Pelo menos isso, eu falei, eu vou ter que descrever, pelo menos tem que botar um pezinho na realidade, né? E puxar um pouco a sardinha para esse lado. Porque, pô, imagina ser mulher naquela época, gente, pô.
Não, Que daí né? eu separei um trecho que não vai te comprometer, mas é um trecho que eu gostei muito, que é a fala dele lá do Capitão Levi, né? O proprietário do navio Saint Mary, né? Que o outro é o Capitão Lamar, que é o proprietário do navio Intrépido dos Mares. Aí estava lá o Capitão Levi se divertindo com as duas, e daí ele faz uma fala assim pro subordinado dele: joga de volta essas damas da noite. Daí eu falei, nossa, Daniela, foi chique. Daí de repente eu continuei: na lixeira onde tu as encontraste. Viu que eu tentei equilibrar, né? Porque óbvio que ele jamais falaria assim. Eu acho que na nobreza eles até davam uma dourada, porque esse negócio da dama da noite é um termo muito antigo. Aham. Provavelmente não tão antigo assim nessa época, mas mais para cá, século XVIII, XIX, eu acho, né? Uhum. Mas é um termo antigo e a nobreza adorava mais a pílula, né? Na hora de falar e tal. Mas com certeza eles não falaram isso. Eu Foi uma acho massa. tentativa de tentar, né? Não, aí eu parei nessa parte e falei, pô, se eu pegar muito leve, vai ficar muito forçado, porque a gente sabe como é que era isso naquela época, né, gente? Pelo amor de Deus, se alguém de nós viveu, eu espero nunca lembrar, entendeu? Porque não, quanto mais para trás o negócio é punk, né? Então eu falei, eu vou ter que achar um ponto de equilíbrio entre as duas coisas, né? Uhum. Eu não vou poder escrever exatamente, porque senão eu sei que tem o povo que é super afim, né, do hiperrealismo e tal, mas eu acho que tem que ter um limitezinho, principalmente na literatura. Talvez no audiovisual, né, funcione. Se bem que Uhum. quando tá assistindo Game of Thrones, por exemplo, tal, que eles. Essa Casa dos Dragões até nem tanto. Mas Game of Thrones pensava muito. Fica uma coisa você sente, né? Quando os caras pegam e falam, não, vai ser exatamente. O Spartacus também é outra série assim. Sim, Entendeu? Então pesa muito, começa a te deixar cansado, porque você não tá nessa vibe, né? É outro sim. tempo, né? Uhum. Então, assim, eu entendo que o hiperrealismo dá aquela exata noção de como era, né? Mas ele funciona bem melhor, na minha opinião, no audiovisual do que na literatura. Então, você tem que achar esse meio termo aí para tentar colocar o leitor naquela cena que você está descrevendo, mas não tanto, né, amiga? Puxa vida. Mas eu achei que você foi muito polida e muito assim. Eu gostei, eu gostei. Acho que você deu o recado, né? E criou o personagem dele em especial como meio que não digo um lorde, mas aquele lorde de segunda lá do porão, né? Sim, Ele sim, mesmo no porão ele tem classe. sim, Ele é um porque homem de classe. na verdade ali você tinha dois capitães piratas, né? Aí Uhum, tem uma armadilha para o autor, porque os dois pertencem ao mesmo mundo, certo? uhum, Então, se sim, você não, se você não construir bem a personalidade deles, você meio que vai acabar falando de duas pessoas iguais. sim. Então, o que que acontecia? Eu deixei o Levi bem aquele estilo mesmo do Jack Sparrow, né? Com aquele pé mesmo enfiado lá na latrina. Se ele tivesse com as mulheres, com certeza ele não seria assim. Mas deixei o outro, o Levi, você vê que ele aparece com aquele chapéu, né? O chapéu dele é diferente, ele tem uma pena, ele é mais colocado, ele é tipo, ele tá no mesmo mundo, mas ele gosta das coisas assim mais elitizadas, ele tenta ser elitizado. Então a diferença da personalidade para você não cair naquela armadilha de quando você está construindo, né? São dois personagens do mesmo gênero Uhum. naquele mundo, você vai acabar caindo, às vezes, na besteira de dialogar, fazer toda a escrita, e sem querer você vai acabar meio que falando de duas pessoas iguais, entendeu? Então tem que ter essa pegada. Agora tem que falar, né? Ele tá falando do chá de Constantinopla, isso mesmo. Comprado, toca! Comprado lá no Grão Bazar, no mercado mais antigo em funcionamento desde 1400 e alguma coisa, aberto até hoje, sim. Chá de rosas, direto do Grão Bazar de Istambul, sabe?
Bom, quantas caixas você trouxe deles? É caixa, é sachê, é a granel? Como é que é feita essa compra lá? É a granel, você escolhe, ele te mostra os. Ele vai fazer uma embalagem a vácuo, até porque a gente vai voltar, né, de avião. Aham. Então, é perigoso qualquer coisa assim, né, que exerça uma pressão, se racha, alguma coisa. Dá aquela expansão, às vezes, né, por causa de quando o navio, de quando o avião vai decolar, às vezes acontece. Então, é uma. Ele te pergunta se você vai querer levar para casa, então ele vai fazer uma embalagem a vácuo de plástico. E Aham. aí ele tem lá o tamanho dos saquinhos que você quer, que você prefere, aí ele fala quanto que você quer, né? Então acho que mais ou menos a partir de 500 gramas para cima, assim. Entendi. Pô, muito curioso. Parece um livro que é a Kélida. Legal. É, o Marcos disse que a caixa custou a alma e o marido Olha, ficou lá, né? tem sim uma. Eu não vou poder falar isso aberto, que vocês vão achar que é muita loucura, mas a hora que depois fora eu conto. A hora que ele olhou para mim e falou, olha, é tanto, eu falei, Vou querer só uma colherzinha. a culpa foi dele, porque assim, desde o início eu falei, a gente não pode fazer compra no Gran Bazar. O Gran Bazar é como você entrar num shopping. A gente vai, passeia, porque ele é um mercado em funcionamento, né? Aberto há mais tempo minha existência no mundo. Claro que você vai conhecer, mas não fazer compra lá. A culpa foi dele, porque ele falou, não, já tá aqui, a gente já veio aqui. Eu falei, meu, em Istambul inteiro, a cada esquina você tem bagulho de chá igual, entendeu? Não, aí quando entrou, eu falei, agora já foi, porque o cara já tinha separado tudo, entendeu? Aí ele ficou lá umas 500 horas fazendo, barganhando. E o turco escorria o suor, assim, ó. Ele olhava pra mim e falava assim: o seu marido não é brasileiro, ele falava inglês. Ele é turco. Ninguém, nunca vi ninguém barganhar desse jeito, entendeu? Que ele não levanta um pelo, assim. Eu sou mó, né? Tu vê que todo meu rosto se movimenta. O dele é Sim. assim, ó. Ele é Aí o cara lá objetivo, estava né? dele, olhava pra cara dele e falava assim: ah, não. E virava. O cara queria a morte, entendeu? Então, assim, a culpa foi dele, mas foi sim. Lá é muito caro. Não, quando for em Istambul, só passei no Gran Bazar. Compras fora do Gran Bazar, principalmente chá. Mas que é uma delícia, é, realmente. Sim, eu imagino, eu imagino. Vamos para o terceiro conto. Esse conto também é premiado em um concurso da plataforma Wattpad, que é o conto Halloween 666, O Cinema Amaldiçoado. Como que nasceu Esse foi, essa dinâmica dele? esse foi o homem de escrever, foi muito legal de escrever esse conto. Inicialmente, ele não ganhou colocação no primeiro, mas ele depois ganhou no outro concurso. Porque você fica. O legal, né, do Wattpad é que você pode inscrever em vários, né? Então, no primeiro ele acabou ficando em quarto, aí você só ganhava colocação lá, os selinhos, né, que ele fala, Aham. do primeiro ao terceiro, né? O quarto não pegava. Então, ele pegou quarta colocação, depois eu escrevi ele em outro concurso, aí ele entrou de novo, ganhou esse terceiro. Mas, olha, sinceramente, esse não merecia pelo menos um dois, porque, pô, homenagem ao Stephen King. Você se ligou? Eu não sei nem se você gosta. Você curte Stephen King? Não, eu Nem tenho quando você aquele era livro. jovem. Não, eu tenho o Eu livro gostava dele quando de era jovem. escrita. Eu tô lendo faz tempo já que eu pego para dar uma lida naquele de escrita que ele explica, né, um pouquinho de como ele produz, né, o processo criativo dele. Mas Ótimo. os livros dele propriamente, as histórias, narrativas, não. Ele é terror, e ele é um terror, assim, bem pesadão mesmo, né? Ele se especializou, tanto é que ele é conhecido como o pai do terror. Acho que é isso. Carrie a Estranha é dele?
Eu acho que é dele sim, que era estranho. Se alguém tiver aí e a gente errou, pode corrigir. Mas É. eu acho que é. Porque assim, quando eu era mais jovem, né, eu era enlouquecida por filmes de terror trash. Então eu assisti todas as sextas-feiras, assisti todos os filmes de terror assim que eram trash, os que eram bons. Então pegou tudo. E aí acabou vindo muita coisa do Stephen King. Como eu gostava dos filmes, às vezes tinha série também e tal, eu acabei lendo alguma coisa e um deles foi esse filme que eu acabei me inspirando nele. Não, foi um filme que foi. É, eu não cheguei a ler o livro, mas eu vi o filme, chama O Nevoeiro. Ele é bem famoso. Eu acho que foi um dos mais assistidos, assim, na época. Já é bem antigo, claro, porque não consigo pegar mais nada dele há muito tempo, porque pesa bastante, né? Então, eu lia quando eu tinha, assim, 20 e poucos anos, assistia os filmes e acabei lendo alguma coisa. Não foi muito, eu assisti mais filmes do que li os livros. Mas acabei lendo mais porque curti. Eu conheci primeiro os filmes, depois acabei lendo um ou dois livros dele. E Uhum. esse conto aí do cinema foi inspirado nesse filme O Nevoeiro. Mas eu não queria fazer uma coisa assim muito. Que não ficasse uma cópia, né? Porque ele tem uma escrita e ele tem essa descrição assim de cena que é tão impactante que quem é fã dele logo ia se ligar, né? Eu falei, então eu preciso trocar, porque acabei trocando todo o cenário, né? E só coloquei a homenagem num determinado ponto da história. Mas inicialmente surgiu por causa disso. Eu acho, não, se não me engano, que na época o tema pedia que a gente tivesse uma. Era livre, mas que a gente se inspirasse em um escritor de terror famoso. Aí eu peguei o Entendi, Stephen King. Acho que foi mais ou menos isso. entendi. É um conto que se passa aí no cinema, né? Que tem a conhecida Pegadinha do Malandro, mas eu ia ficar muito brava, cara. Eu ia ficar muito brava. Deu, dá para se colocar bastante assim no lugar, né? Quem é que não Aham. ficaria? Porque do jeito que eu coloquei ali, né, foi uma construção que ninguém desconfia. Aliás, eu acho que daria para replicar, né? Dando ideias. Não tudo, porque fazer o cara sair assim da tela já ia ser mais complicado. Mas, sei lá, substituir por algumas batidas, fechar as portas, essas coisas assim, né? A única coisa é que não ia poder deixar entrar muita gente, porque isso dá um pânico, teria que ser com poucas pessoas, como foi ali, né? E olha, você sabe que eu ia bastante, eu coloquei isso na história, porque a personagem, na verdade, sou eu. Eu ia muito no cinema à tarde, muito mesmo. Então, eu pegava muito essas sessões assim. Eu fazia isso porque nem todos os filmes que eu assisti, né, depois assim de mais, não quando eu era mais jovem, depois de mais velha, depois eu conheci Uhum. o meu marido, nem tudo que eu gosto ele gosta. Então, às vezes algumas coisinhas antes de pandemia, antes de Netflix, antes de todos os streams, falava, se você não vai gostar desse filme, dou uma chegada lá. Não era nada de terror, porque nessa época eu já não assistia mais assim. Mas eu pegava essas sessões, assim, com três, quatro pessoas, porque eu ia, tipo, quarta-feira, 2 horas da tarde, entendeu? Uhum. Deixa eu responder um pouco aqui o Toca do Aventureiro, né? Porque ele está aqui dominando nas perguntas. Peraí. Sobre os personagens de quem eu gostei mais. Marcos, como é um livro que tem uma coletânea de 8 contos, tem muitos personagens. Mas o meu personagem preferido é do próximo conto, o conto de número 4, que é Confissões de uma Bruxa, a bruxa Frigga Velda. Eu gostei muito dela, tá? Aí o Marcos pergunta aqui, diz que eu sou romântica, assim, ele confere para nós que Carrie e Christine é do Stephen King, né? Eu imaginava, eu lembrava qualquer coisa disso por conta daquela cena do baile, porque já teve uma tirada numa outra série que o cara fala assim, a pessoa tá se achando Stephen King numa outra série, aí aparece, né, a menina toda suja de sangue, eu lembrei, é dele mesmo, tem razão. E aí ele deixa uma sugestão aqui de Jerusalém Maguire com a Mãe Tempo. Assiste. Pois eu vou ver esse daí certinho para ver, ler a sinopse para ver se me agrada.
né? Sem Mas, ser, não né? é Jerusalém, é Jerry Maguire. Não é Jerry estranho. Maguire. Não me é Nossa, estranho esse também pra Maguire. não. Agora ele vai ter que Bom, explicar melhor. vamos para o conto de número 4, Confissões de uma Bruxa, que se passa ali no período da Inquisição, né? Onde está acontecendo o Tribunal da Santa Inquisição, o julgamento dessa bruxa que mora nessa aldeia. E eu adorei o final. Deve ter acontecido isso muito, viu? Por mais que tenha sido um período muito escuro, né, da humanidade, talvez um dos mais escuros, você pode ter certeza que muita curandeira deve ter passado por isso, não tão comédia, né, porque é Aham. complicado, mas que teve gente, que teve povoado escondendo as suas curandeiras muito bem escondida. Eu não vi. Tem que viver, né? Sem elas, ainda mais numa época assim que mal você tinha conhecimento de medicina, os remédios, a química, aquela coisa toda, é tudo na mata, tudo no meio do mato, tudo com quem Uhum. entende mesmo do riscado, né? Sim. E é massa que ela assume, né? Não, eu sou uma bruxa, não sou o que vocês estão falando, né? Que eles estavam, né, meio que dando a volta, né, no assunto. Ela, não, eu sou uma bruxa. E tu vê que esse daí não conquistou nenhum prêmio, mó dó, né? Foi E eu o que eu mais gostei, foi o que eu mais gostei. Vamos para o conto de número 5, que ali a gente tem uma questão de déjà vu, né? 19 minutos é o nome desse conto. Como ele nasceu? olha, esse você vai achar muito legal, porque tu vai dizer, meu, já começou nisso com o pé direito, nem eu acreditei. Esse foi o primeiro texto postado no Wattpad e que já logo ganhou um concurso lá. Não foi, acho que foi segundo ou terceiro, né? Acho que foi segundo lugar. Desse perfil do suspense, não foi? Suspense LP. Então, acho que foi segundo, não foi? Eu Dá não uma anotei a olhadinha. colocação, eu só coloquei conto premiado Ele não nas foi minhas o. colunas. Então, ele não foi o primeiro, eu lembro disso, mas ele foi o segundo e Uhum. eu tomei um susto, porque foi assim: eu abri a conta e marinheiro de primeira viagem, né? Você não sabe como é que funciona tudo. Eu falei, agora, o que eu vou fazer? Né? Como é que eu posto esse negócio aqui e tal? Aí comecei a nem sabia onde mexia, onde sobe, onde desce, onde escreve, o que faz, né? Aí comecei a mexer para ver os outros livros, os outros autores, aquela outra coisa assim. E a primeira coisa que abriu assim na minha frente, porque tem um feed, né? Eu não sei se vocês. Eu não Se vocês... entendo como funciona ele. Eu até tenho uma conta, eu tento entrar para entender como que é, né, como que ele funciona ali dentro, mas eu não me identifico com ele. Não Olha, sei. ele é muito facinho, mas você que já ele não é uma coisa assim. Aliás, eu sempre indico para todo mundo que fala para mim, eu quero começar a escrever. Eu falo, faz uma conta no Notepad, porque ele é como se fosse assim um pré-Amazon, bem menos recursos, tá? Uhum, Mas ele tem a mesma forma de você subir, só que bem mais simplificado, né? Porque você pode, inclusive, escrever direto nele, se você quiser. Não é muito recomendado, porque se você escrever direto, você vai acabar postando texto sem correção. entendi. Mas, como é uma plataforma gratuita, então dificilmente você vai. Não sei como está hoje, mas até 2023, quando eu fechei a conta, eu fiquei de 2016 até 2023, o povo aceitava certas coisas, né? Então, assim, Uhum, eu acho legal para você testar. Como você já é uma escritora que já publicou livros e tal, eu acho que para você é mais se você realmente quiser ler outras histórias ou até, quem sabe, usar como leitura beta, porque você pode abrir lá e colocar, olha, eu gostaria que todo mundo lesse, quem puder, dar opinião e tal. entendi. É gratuito, mas se você quiser, você tem um recurso que foi implementado um pouquinho antes de eu fechar minha conta, que eram umas moedinhas que você podia enviar, se você sempre vai ler qualquer coisa gratuita, a plataforma é gratuita para você fazer a conta e para você ler, tá? Não paga nada, mas acho que foi 2021 ou 22 mais ou menos, eles implementaram um sisteminha que você pode doar moedinhas para a história que você gostar. Aí ele recebe uma quantiazinha, aí você escolhe quanto que você quer fazer essa doação. Entendi. E aí, quando eu abri essa conta, pulou assim, sabe? É um feed.
né? E ele pulou esse anúncio concurso de suspense do perfil oficial. Eu falei, deixa eu ver o que é isso aqui. Como era um conto curto de 3.000 palavras, que a gente falei, todos eles tinham essa coisa. Eu falei, deixa eu ver esse negócio aqui, né? Como é que é? Aí eu li lá e o tema era Mensagem na Garrafa. Esse eu não vou esquecer nunca, porque foi o primeiro. Eu realmente fiz isso, eu escrevi direto nele. Passei um corretor ortográfico do colar e copiar do Word e falei, é só para. Porque o que eu queria? Eu falei, vou deixar alguma coisa aqui até eu separar os textos que eu tenho para postar, porque eu já tinha uns contos, uns negócios. Falei, não quero que o negócio fique sem nada, né? Uhum. Então eu escrevi direto nele, juro para você, eu olhei para o negócio, vi as regras e o tema era mensagem na garrafa. Eu devolvi a garrafa, eu tô só com a mensagem. Aí eu, sei lá, comecei a fazer outras coisas, fui arrumar a casa, não sei o quê, e de repente tive uma ideia, sentei, escrevi e mandei. Eu nem imaginava, entendeu? Que ia ter qualquer coisa, quanto mais ganhar, era para o negócio não ficar ali no vazio. Só gostei do tema e escrevi. Pois ele Aham. ganhou logo de cara. Então, ele foi o primeiro texto que eu postei no Notepad, o meu primeiro texto digital, ele foi o primeiro tudo, tipo assim, o início da minha vida digital, digamos assim. O primeiro texto que eu postei digitalmente falando. E o primeiro concurso que eu participei também. Foi assim que ele veio. Que bom que já começou com o pé direito, né? Já começou aí. Deixa eu aproveitar que o Ivo está aqui. Ele faz uma pergunta e daí eu quero também já vincular com uma outra coisa que ele fez uma outra pergunta em outro lugar. Sim. Essa escrita mística é elaborada pela Dani Cigano ou Dani Castro? Qual? A desse livro? A sua pegada mais mística, talvez seja isso que ele queira, que a pergunta é dele. Essa escrita mística é elaborada pela Dani Cigana ou Daniela Castro? Olha, abri 3 perfis, que nem eu falei para vocês. É o Daniela Castro, que é o geralzão, tem principalmente os gêneros principais, redundância à parte, né? Suspense, mistério sobrenatural e ficção científica. Abri o Dani Castro, que é só romance, tá? Tudo relacionado a romance. Só não coloquei esse que você vai avaliar ainda, que é o romance vampírico. Ele é uma psicografia, então ele não é meu, só emprestei, né, o corpo para escrever e colaborei um pouco, mas a história não é minha, então eu assino ele como Daniela Castro, porque a história não é minha. E aí a gente vai ter a Dani Anknes. Eu até separei aqui, né, porque é uma leitura também, depois para fazer uma pequena divulgação para quem curtir. O Dani Anknes, ele vai falar só sobre dança, mas vai incluir a dança cigana, tá? Então, em relação à ficção, é só a Daniela Castro e a Dani Castro. Em relação à dança, que aí é a cigana falando, aí a Dani Anknes. Mas é claro, por eu ter dado aula de dança cigana durante 18 anos, e quando a gente vai dar aula de dança, a gente não pode se limitar, se for uma coisa séria, a gente não pode se limitar apenas à aula de dança lá na sala, entendeu? A gente não pode só pensar em praticar, a gente precisa saber de onde vem, porque a gente está dançando uma cultura que não nos pertence, então a gente precisa ter todo o embasamento. Então, o que que acontece? Eu acabei tendo bastante informações que, obviamente, não engloba só a dança, mas vai englobar a cultura, e isso também nos conhecimentos para poder escrever. Mas ele fez essa pergunta porque ele foi a única pessoa que percebeu o candelabro de 5 pontas lá Isso que na. eu ia perguntar para você, que eu respondi lá que apareceu para mim. Não faz pergunta difícil, porque para mim, da área da iluminação, eu respondi para ele. Eu falei, olha, para mim é um candelabro antigo, uma luminária antiga. Agora, se tem algum significado, deve ter. Então, conta para nós. Sim, então, é muito, muito natural, né, que como uma pessoa meio que envolvida durante muito tempo na cultura cigana, né? Eu tenho esta mania de que tudo, às vezes, a maior parte das coisas, principalmente quando a gente estiver falando de misticismo, ou estiver falando assim de sobrenatural, eu
possa também escrever ou divulgar ou fazer qualquer coisa que tenha uma simbologia, porque eu realmente sou apaixonada por simbologia. Então, quando eu fui procurar o mockup, né? Porque isso é o mockup, que é como se fosse uma montagem para você divulgar um livro, para você Aham. divulgar o e-book. Eu me deparei com essa foto e achei bem interessante que tinha um candelabro de 5 pontas. O candelabro de 5 pontas, ele tem uma simbologia mística que remete aos 5 elementos, né? Fogo, terra, água, ar e madeira. Geralmente a gente fala dos 4, mas na verdade são 5. E aí eu achei interessante, eu falei, pô, acho que, né, não custa nada colocar, já que já tem um candelabro assim, pronto no mocap, né? Vou aproveitar, porque também a simbologia sempre traz uma vibe legal, assim, para Sim. dar uma boa sorte, digamos assim. Mas eu não montei, eu já achei a imagem assim, e aí foi que eu também percebi. Mas falei, ninguém vai se tocar, né? Isso é uma coisa só para mim, assim, para eu, né, sentir um pouco o misticismo. Lá foi ele. Uma simbologia? Eu falei, É nossa, porque ele não. faz teologia, né? Ele está terminando o curso de teologia. Ah, Daí ele estava me entendi. explicando que o candelabro de 7 velas, né? 7 braços, tem uma simbologia, né? E você apresentou uma de 5 e justificou aí, né? Porque ele ficou interessado, e eu achei muito interessante um homem me perguntar. Agora você já me explicou por quê. Eu esperava uma mulher, que homem não é ligado nisso, a não ser que ele seja mago, bruxo, alguma coisa assim, né? Mas é o contrário, o homem estuda teologia. Olha que interessante. Agora entendi, fez todo sentido. Então ele diz ali, ó, Dani bruxa, Dani cigana, Dani mística, ou seja, as 3 juntas, né? É um pouquinho de cada Já uma. sei, já sei. Olha, vamos ter que cortar aqui, pular 2 contos, que seria Eu Não Creio na Loira do Banheiro, mas que ela existe, existe. Esse conto é muito legal. Esse nome não é meu, hein? Eu até confesso. Eu estava fazendo a pesquisa e aí encontrei uma matéria, né, assim, investigando as pessoas na cidade onde nasceu essa lenda aqui no Brasil. E aí o repórter colocou a fala de uma pessoa que foi entrevistada. Então aparece, ele ainda colocou um videozinho dele falando. Isso é muito antigo, acho que década de 80, 90, sei lá. Aparece ele entrevistando e falando. Aí o cara falava assim: olha, para falar a verdade. Aí ele falava: que você acredita na história da loira do banheiro, que não sei o que, tá? Aí o cara abriu o olho assim. Falou: olha, falar a verdade, eu não acredito, não. Aí ele olhou pro lado, muito legal, meu. Eu falei: isso vai virar o título do legal. Aí ele fez assim: eu não acredito, não. Fez maior cara assim de cético. Aí ele fez assim: ó, olhou pro lado. Mas que ela existe, existe. Aí o cara dá lógico, né? Qualquer pessoa que escreve vai falar, cara, isso é tema de batalha. Aí colocou entre aspas. Eu também fiz. Tu viu que eu coloquei entre aspas, porque a fala não é minha, né? Aqui eu não coloquei, mas depois eu observo lá, que eu estou nas minhas fichas. Eu coloquei É, porque eu falei, pô, tô pegando emprestado exatamente a fala do homem, né? Pô, vamos colocar entre aspas. ó, o Marcos está perguntando se você acredita e se eu acredito. Bom, acreditar, não sei. Eu, graças a Deus, ainda não vi ela, mas também não vou procurar. Olha, não vai falar Não três saio vezes o nome. procurando. Não vai falar 3 vezes o nome. Para chamar, fala 3 vezes, olhando pro espelho e apertando a descarga. Eu não vou fazer isso, não. Vamos ter que pular a Dama da Morte, que inclusive foi ontem, né, o dia dela, né, dia 30 de outubro, lá no México, eles comemoram, né? É o Dia Ah, dos Mortos aqui, né? Dia 2 de novembro. A gente uhum. tem, detalhe, a gente tem também isso. Inclusive, São Paulo vai fazer um desfile. Acho que já fez, acho que foi hoje. Ai, ou é dia 2. Ou é hoje. São Paulo vai fazer um desfile, assim, tipo, nos moldes, já começou no passado e vai repetir, nos moldes desses que acontecem lá no México. Ah, que Muito legal, que legal. legal. E olha o personagem do noivo dela, o Dom Ernesto de Córdova. Que homem mau, né? Rapaz novo, mas mau. Tu vê, ele tem de bonito, ele tinha de ruindade. Sempre tem que ter um paradoxo. Pois é, cara, fiquei assim chocada com a, com a, Não, com a mas fala eu dele para ela.
pesquisei, tá? Para o que eu queria. Esse daí, na verdade, é uma das ideias de como surgiu lá mesmo, tá? Isso daí é uma coisa do México mesmo. Eles têm várias teorias, essa é uma delas. E nessa época era muito comum esse tratamento, infelizmente, entre homem e mulher lá, principalmente. Entendi. O Marcos está dizendo que ele está inconformado, que o Halloween, né? E que nós não estamos com chapéu de bruxa. Bom, eu trouxe uma bruxinha e deixei a vassoura na porta. Eu até pensei, falei, nossa, mas ó, já me viram de chapéu, já me viram de café, é muita coisa. Daqui a pouco vão cansado de tanto que eu tô aparecendo. Ainda hoje postei uma parte de mim, um pedacinho, né, de uma dança que eu acabei de fazer aí no último. Tava de bruxa também. Aí eu falei, pô, acho que vai ficar um pouco demais, né? Bom, vamos terminar com o último conto e daí saber das suas novidades e daí você mostra aí o material que você separou para nós, tá? Tem algum demônio aí? Que história é essa nesse triplex, amiga? Porque eu só comemorar no triplex, eu só morei no sobrado. Casa do papai e da mamãe. Eu não moro numa triplex hoje, pelo contrário, é um daqueles apartamentos caixa, né? Que é feito para Apertamento. casais, casais sem filhos, tem 2 quartos, mas é tudo milimetricamente recortadinho, né? Mas era a casa dos meus pais, morei lá até eu casar, uma cobertura triplex, um por andar. Eles gostavam de espaço. Mas é que nós éramos em 5, né? Eu, papai, a mamãe e 3 irmãs. Entendi. E conta essa história. Esse conto é muito legal porque você traz a história das locadoras, né? Das videolocadoras. Ah, E que a gente tinha que, na verdade, esperar o filme ir muito. para as locadoras. Aí, dependendo da faixa etária, a gente não podia pegar, porque a moça do caixa barrava a gente, né? Dizia, não, você não Não tem idade. pegava mesmo. Não E aí a pegava, gente não tinha que dava. criar, achar uma alternativa, um irmão mais velho, um primo mais velho, para ir lá pegar. Era assim mesmo. Eu descrevi a minha adolescência, porque daí aos pouquinhos foi lembrando, né? Dessa história. Aí eles não entregavam, Nath. Nossa, era um inferno. Você tentava subornar, né? Fazia, olha, te pago. E era assim, dinheiro ninguém tinha, porra. Ah, eu te pago sorvete, te pago não sei o quê. Olha, fala com aquela garota lá que você gosta. Ou então, né? Olha, esse é aquele carinha que você tá afim. Não, olha, eles não entregavam mesmo. E mais, né? O pessoal está muito acostumado de o filme lançar simultâneo, né? O filme no cinema chegava aqui 2, 3 anos depois. Uhum. Então, tu imagina o quanto Eu ela acho que demorava. primeiro passava na tela quente para depois vir para videolocadora, né? Exatamente. A videolocadora era a última a receber, né? E assim, não existia o que existe hoje. Ah, é filme feito para streaming, né? Você vê que agora tem um monte. Ah, esse filme aqui é só para streaming, ele não vai para o cinema. Ele é feito. Os próprios streamings criam para ficar ali e não vai para o cinema, fica só ali. Ou Uhum. vai para lá, depois vem para cá. Então, assim, às vezes um filme que está no cinema passa no streaming simultaneamente. Hoje, isso não existia. Primeiro que demorava para o cinema, de 2 a 3 anos, às vezes um pouquinho mais. Depois Sim. ia para tela quente. Depois da tela quente para a locadora. Então, assim, a gente, se você gostava mesmo, tipo, olha, esse é um filme que eu estou esperando, não, tem que ser no cinema, porque tu ia esperar 5 anos para assistir a porra do negócio, entendeu? Aí você deixava para assistir os da locadora, ou para você fazer review, né? Tipo, eu já assisti no cinema, quero ver de novo. Ou então um filme que você achava assim que, né? Tipo, não é lá essas coisas, dá para eu ver quando lançar no DVD. Ou os de faixa etária, né, acima, porque o que acontecia? A gente não podia entrar no cinema, como era o caso desse aí. Esses de terror, todos era para maior de 18. Não existia conversa para isso, né? Aí você tinha Sim. que esperar e pedir para um amigo, para o irmão mais velho, para o primo, né? Complicado. Mas você conta dentro do conto que sempre que chegava um determinado momento tinha um barulho estranho. Isso aconteceu mesmo? Vocês terminaram de ver o filme? Ou Não, desistiram? nunca consegui terminar de ver esse filme de tão. Porque assim, eu dei um tom, eu dei um tom bem assim, comédia, né? Em Uhum. cima do negócio junto com o susto, para entrar no livro. Mas o treco foi punk, Nath. A batida que a gente ouvia primeiro, muito assim, simultânea. Não era um negócio assim, tipo,
né? De você dar um... Ou alguma coisa assim. Eram uns... Bum, assim, como se alguém fosse realmente invadir. Parecia que a pessoa ia despencar lá de cima. A gente estava no intermediário, né? Primeiro andar era a Uhum. cozinha, quartos, tudo. O intermediário era uma sala gigantesca de TV. E o meu quarto, que era uma suíte, ficava em cima. As minhas irmãs dividiam, porque elas eram pequenas. A diferença entre nós, nessa época, era violenta, né? Eu tenho quase 5 anos da do meio e 6 da outra. Então, quando eu estava pré-adolescente, elas eram crianças muito pequenas. Então, eu tinha que ter o meu quarto. Tinha o meu quarto com uma suíte em si, era uma suítezinha em cima, pequena. Meu pai montou para mim, fez para mim. E elas dividiam embaixo. Elas tinham ido dormir na casa das amiguinhas. A minha avó estava em casa, porque a gente não podia ficar. Isso é uma coisa também que o pessoal não consegue imaginar, né? Nós não podíamos ficar sozinhos em casa se não fosse maior, né? Então, minha avó tinha que estar ali, ou alguém mais novo, mais velho, né? Sempre era minha avó, coitada, por parte de pai, porque a de mãe já tinha falecido. E ela ficava embaixo e a gente ficava na sala. E aí o barulho parecia estar vindo de cima. Por isso que tem hora que eu falo, o pessoal subiu para ver como é que estava lá na cobertura e tal, Tá. né? Porque podia estar batendo todo, uma cobertura que tem tinha uma parte fechada, outra aberta, né? Mas meu pai era muito metódico e ele era apaixonado por essa área externa. Então, assim, era tudo impecável e, assim, ele nunca deixava nada fora do lugar, muito menos todo abaixado, porque se desse uma ventania, dependendo da força, podia arrebentar tudo, né? Sim. Só que não estava ventando. E toda vez que a gente insistia, o barulho ficava maior e mais aparente. E detalhe, ela não escutava lá embaixo, só a gente ouvia. Olha, não treco, sério, era punk, foi punk. Me arrepiou até. Quando eu comecei a botar no papel, falei, gente, me arrepio até hoje, eu fiquei toda arrepiada, porque eu lembro do som, assim. Né? E só a gente estava ouvindo. Era apertar play, o negócio ficava. Cada vez ia. A gente tentou 3 vezes. Na terceira vez, parecia que o bagulho ia despencar assim na sua cabeça. Que aparecia alguém. A menina olhava para lá, uma das meninas olhava e falava: gente, não tem uma folha se mexendo, porque onde eu morava, é bem arborizado. Não tinha uma folha, um pingo de vento, bagulho estático. Da onde estava vindo esse barulho? E aí, depois da terceira vez que ficou muito forte, aí a gente desistiu e desceu todo mundo para topar, exatamente como eu contei. Legal. Bom, vamos lá. O que que você tem de novidades e o que que você quer mostrar aí para nós que você tem aí separadinho? Eu separei mais também, porque a gente estava falando da minha vibe, da minha porção, né, do meu face, sobrenatural, ficção, né? E eu deixei também um aviso, porque podem ter leitores que me seguem nessa parte da ficção, que de repente são amantes da dança, né? Dançarinas, Uhum. dançarinos que queiram ver. Aí eu deixei aqui, porque também pode ser uma leitura de Halloween, né? Se quiserem, até porque ele ainda está no preço promocional, o e-book Performance Dança Medieval Cigana, que é esse aqui. E ele tem, para quem quiser, tá? Um Uhum. bônus, que é o Performance Bruxas Dança Medieval Cigana. Por isso que eu queria falar, aproveita que também é uma leitura de Halloween. Não vai ter sustos, mas envolve o tema, tá? E é a última semana do preço promocional, depois ele já vai para o preço normal. Lembrando que Certo. os e-books de dança, geralmente a gente, né, como tem todo anos de estudo, aquela coisa toda, a gente acaba tendo que botar isso na conta também, né, na hora de precificar. Então ele entra no preço promocional, depois ele já fica no preço normal. É a última semana, então aproveita. E todas as leituras, todos os e-books que forem lançados nesse perfil, Dani Anknes, é só e-book. Ele não alcança página suficiente para um livro físico. Ah, entendi. 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 Kindle Unlimited, tá? Pode ler de graça no Kindle Unlimited. Tudo. Tudo que eu postar tá sempre no Kindle Unlimited também. Legal, legal. O Ivo tem uma pergunta aí, ó. Qual o cenário predileto? É predileto, né? Seria para você, às vezes, escrever uma história: cemitério, mansão abandonada, necrotério ou IML? Ai, claro que eu vou na mansão abandonada, né? Essa parte aí Inocente, já me né? declarou. Ah, não consigo.
não consigo nessa parte aí já vai entrar muito no terror. Na verdade, eu nem sou uma escritora de terror, né? Não. É mistério, suspense, entendeu? E sobrenatural, ponto. Eu Sim. até posso ser capaz de dar uns sustinhos em vocês, mas nunca vai ser nada assim tão pesado. Então é isso. Ai, A gente olha, falou Leona. hoje sobre esta obra, né? Composta por 8 contos. Fica a recomendação para que vocês possam conhecer, porque vocês vão adorar cada um deles. E já aproveito a oportunidade de falar de novo que a gente tem uma programação da trilogia da Dani Castro. Peraí. Ai, vamos continuar meio numa vibe, assim, um pouco É, sombria, vai. vamos lá, que é a trilogia Entre a Luz e a Escuridão. O primeiro livro, então, é este, o Crepúsculo do Vampiro, né? Eu acho que já é semana que vem que eu tenho que fazer a apresentação. Eu já baixei eles. O Baile de Máscaras, que é o segundo, e o terceiro é o Renascer, né? A gente vai estar fazendo a mesma dobradinha que a gente faz. Eu primeiro apresento, converso com a Dani, daí eu vou para o segundo, e a gente vai até, acho que março, né? Acho que a programação é agora, a gente São três inicia livros, né? isso. E aí a gente faz um intervalo de final de ano, mas volta com Daniela Castro aí para terminar os 2 livros desta trilogia. Detalhe muito importante, ela só vai terminar a trilogia, porque ainda tem. Olha, eu acho que a gente ainda fica para finalizar o meu estoque, que depois você vai me acompanhar conforme eu for lançando, que nem fiz com as outras divulgadoras, né? Que eu sou muito chica, eu tenho várias, né? Então, primeiro tu vai ficar comigo assim diretão. Acho que ainda tem mais um ano, tu fica mais um ano assim. Não, Nossa, não vai ter mais trilogia, só tenho duas, né? Não sim. pretendo fazer, mas vou ter uma duologia, porque eu estou já no terceiro capítulo do Lorde Arthur. universo do Caça-Palavras. Ah, o universo do Caça-Palavra, que legal, que Por que eu legal. não posso falar que é uma continuação? Porque o Caça-Palavras finalizou. Então eu vou voltar. Vou fazer mais ou menos a mesma trajetória que faz em relação ao universo, que faz o Dan Brown. Ele criou o universo do Robert Landon, que ele finalizou agora com o sexto ou sétimo livro, se eu não me engano. Não vou escrever Uhum. isso tudo, vai ser só uma duologia, no meu caso. Mas, na verdade, não consigo chamar de livro 2 porque ele não continua, mas ele volta uns anos antes, né? Logo quando o Ian se formou, estava para se formar. E aí eu posso já adiantar o nome para você ficar morrendo, todos ficarem morrendo de curiosidade, principalmente você, porque eu sei que é seu livro favorito até agora, acho que não vai conseguir, né, mano, Sim, passar. deixa eu ver se ele tá aqui pertinho. Se tiver, tá ali pra cima. Tá difícil. Tá difícil. Você pegou o físico, né? É, eu tenho um De tudo físico. favor. Esse vai se chamar Quebra-Cabeça, o segredo das tábuas sumerianas. Sumérios. Vamos voltar lá na Mesopotâmia? Só que a gente vai ter uns cenários que, a princípio, eu só vou te deixar com mais vontade. E é o fim do spoiler, é o último spoiler que eu vou dar. Ah, A gente vai ter que, sei lá, eu de que forma ligar os sumérios, a Göbekli Tepe, na Turquia, e a Amazônia. fica aí, né? Fica aí essa dúvida no ar. Gente, que bacana. Bom saber das novidades, né? Foi uma conversa muito bacana sobre este livro aqui, que tem a apresentação, né? Que foi feita aí. É só quem quiser ver um pouquinho, conhecer um pouquinho do meu ponto de vista, óbvio. Mas a gente deixa aqui o convite para que vocês possam conhecer todos os 8 contos. E hoje a gente conversou sobre esta obra, né? É sempre muito gostoso conversar com a Dani. A gente sempre se diverte muito. Queria agradecer a presença de todos que estiveram, que estão assistindo aqui depois no gravado, né? Dani, deixa sua mensagem para que a gente possa encerrar aí a nossa live. Você sabe que eu amo de paixão. Eu sempre falo isso, né? Que às vezes eu acho que eu escrevo livros agora porque eu, mais ainda, um seguido do outro, porque eu não consigo me imaginar sem vocês. É sério. Eu preciso falar com vocês, pelo menos assim, né? Eu vou conversar sobre os livros, ter essa ideia. Então, eu acho que isso acaba me motivando a escrever um livro seguido do outro. Todos vocês que
Na verdade, vamos englobar os homens também. É pouco, porque só tem o Toca me divulgando, assim, né? Que nem as meninas me Aham. divulgam, mas sem vocês não ia ter nada. A verdade é essa, como leitores, como divulgadores. Então, assim, é um prazer imenso, é a coroação, assim, né? De todo livro que eu escrevo, poder trocar essas figurinhas. E lembra, gente, o livro não tem idade, não caduca. Então, bora ler tudo que eu coloquei lá, que tem bastante coisa. A Nath já tá nisso há um ano e vai mais um ano. Eu já tô sonhando com a Daniela. Olha, só bom não é bom não sonhar com a parte de hoje, né? Sobrenatural, É, suspense. pois é, pois é, pois é. Acho que vai sonhar com a Dani Castro, né, Nath? É mais a sua cara, assim. Mas é isso. Dani, obrigada pela sua companhia, sua generosidade de dividir aqui com a gente um pouquinho dos bastidores, né? Eu Um que pouquinho de agradeço. você também. Obrigada a todos que estiveram e nos Valeu, vemos na gente. próxima. Obrigada a todos vocês que estão sempre aqui, né, com a gente. Tá sempre cheio de leitor da hora. Adorei. É isso aí, um beijo para todos. Tchau, tchau. Até a próxima.